Pode se sentar aí. Antes de entrar na mensagem, no tema do culto, eu queria deixar um recado, não para uma, mas para todas as mulheres que se encontram aqui. Como o irmão estava falando, cada uma de vocês representa os seus familiares. Eu posso dizer que eu sou prova viva disso. Como eu já disse aqui uma vez, eu servi a deuses estranhos e através de uma mulher que hoje é a minha esposa, Jesus me tirou das trevas e hoje eu vivo na luz pela minha. E por que eu estou falando isso para vocês? Deus tocou no meu coração que se hoje você serve ao Senhor, alguém orou por você. E se hoje o seu marido, ele ainda não é evangélico, ele ainda não é cristão, olha, continue orando. Porque a gente tem que fazer igual Pedro. Lança a sua rede, faz a sua parte, que o convencimento vem do Espírito Santo. Nós fazendo a nossa parte, Deus vai fazer. Então não desista. Se hoje a situação do seu marido ele vive no bar, ou outros costumes que não convém dizer, tenha paciência, espere no Senhor e persevere e não desista. Porque hoje ele está te dando muito trabalho. Mas creia que um dia ele vai estar sentado aqui do seu lado, dando glória a Deus contigo. Amém? Irmãos, vamos convidar mais a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 5, a partir do verso 39. Evangelho segundo João, capítulo 5, capítulo 11, verso 39. Amém? Amém. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmão do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou-a Jesus: eu não te falei que se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. Eu vou estender mais um pouquinho aqui. E tendo dito estas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atadas com faixas de linho e o rosto voltado com pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixe-o seguir. Podem se assentar aqui, levantando com os olhos. Irmão, essa passagem é bastante conhecida. E por isso que eu falei para as irmãs para fazer as nossas partes. Como somos não só as irmãs, como os varões também. Porque quando Jesus mandou tirar a pedra, essa é a nossa parte. Para que Jesus viesse a ressuscitar Lázaro, alguém tinha que tirar a pedra. Porque onde Lázaro se encontrava era tipo uma espécie de uma caverna, uma gruta, vamos dizer.
e havia uma pedra muito grande. Creio eu, não está na palavra, são palavras minhas. E se Jesus chega ali perto e diz, vem para fora, creio eu que todos os mortos que ali estavam seriam ressuscitados. Mas se a gente observar, Jesus chamou pelo nome, Lázaro, vem para fora. Então, irmãos, aqui no 39 mesmo, determinou Jesus tirar a pedra. Provendo-lhe Marta, irmã do falecido, Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Era Jesus que estava falando para ela. Não era qualquer um. E a impressão que dá é que ela temia. Bom, o que Jesus vai fazer se meu irmão já está morto, já fazem 4 dias? Mas, irmãos, eu aprendi aqui, se a gente voltar um pouco no texto anterior, a gente consegue observar que Jesus fez isso de propósito. Ele fez questão de esperar que Lázaro viesse a morrer, porque ele queria que o milagre fosse bem maior. Todos já haviam visto Jesus curar cego e outros enfermos que estavam demoniados, mas não ressuscitar um morto. E ele deixa bem claro. E Jesus, levantando os seus olhos aos céus, agradeceu ao Pai e me dá graça, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. Olha o objetivo de Jesus aqui. Foi preciso que Jesus fizesse esse milagre para que muitas pessoas que se encontravam ali creiam em Jesus. Às vezes, muitas das vezes, eu tiro por mim. Eu já vi diversas vezes com a igreja, no princípio, porque a gente sabe, primeiro a gente aceita Jesus, é a ordem natural das coisas, e depois a gente se converte. E comigo não foi diferente. Primeiro eu aceitei Jesus, depois eu me converti. Muitas das vezes eu vim muito com a igreja para poder buscar milagre, buscar uma porta de emprego. Mas hoje, eu venho para a igreja para poder agradecer a Jesus por tudo que Ele tem feito na minha vida, porque Ele há de fazer. Não é muito difícil a gente fazer essas coisas. É necessário que nós venhamos a tirar a pedra do nosso coração. A pedra, essa pedra por muitas pessoas pode ser incredulidade. A pedra, para muitas pessoas, pode ser o perdão. O perdão nós devemos liberar para alguém que o nosso eu não permite fazer isso, muitas das vezes. E perdoar é obrigação nossa como cristão. É muito fácil eu perdoar minha esposa, porque todo casal tem desentendimento. Graças a Deus, que isso é sinal que nós somos diferentes. É muito fácil perdoar minha esposa porque eu convivo. Agora, perdoar o inimigo é muito difícil. É muito difícil a gente perdoar o inimigo quando é da nossa carne. Mas através do momento que nós fazemos as coisas de acordo com como diz a palavra, e que tem sensibilidade com o Espírito Santo, isso aconteceu comigo. Muitos aqui já sabem, eu tenho uma pequena loja ali, aqui perto da igreja. Com 2 meses de loja aberta, Deus permitiu que eu fosse assaltado. E graças a Deus, Deus não permitiu que a minha vida fosse ceifada, porque Ele tinha um plano na minha vida, como tem na de cada um de vocês. E
eu vou só fugir um pouquinho daqui, mas eu já vou voltar. Deus está tocando no meu coração para falar. Esse ladrão, quando ele teve lá na loja, que ele foi para me roubar, ele pediu para eu pegar o dinheiro que estava onde estava o dinheiro, mandou botar em cima do balcão. Após isso, ele mandou ir lá para dentro da loja e ficou recolhendo alguns aparelhos celulares que convinha para ele. E esse dinheiro ficou lá em cima do balcão. Enquanto isso, ele ficou lá atrás comigo e muito nervoso. Só que no final, na hora dele partir, dele terminar o que ele tinha que fazer, ele ficou mais nervoso do que ele já estava. Ele olhou para dentro dos meus olhos e falou assim, ó, nem tenta nenhuma reação, porque eu te encho de ti e te mando para o inferno. Aí eu pergunto aos irmãos, já pensou se eu não estou na minha vida certa com o Senhor? Será que se hoje eu não fosse evangélico, será que Deus ia ter essa misericórdia de mim? Pois bem, eu só firmei meu pensamento em Deus e fiquei quieto. Mas a vontade que dava era de afrontá-lo. A vontade que dava era de virar para ele e falar, quem falou que se você mexer de ti, eu vou para o inferno? Porque nós cristãos, nós temos que ter convicção todos os dias que a nossa salvação está garantida. Todos os dias na nossa vida nós temos que buscar pela nossa salvação. Só assim nós podemos ter certeza da nossa salvação. E onde entra o perdão? Se Jesus voltar hoje, se você tiver uma mágoa, voltar hoje para você ou para todos nós, se você tiver uma mágoa no seu coração, teve oportunidade e não liberou um perdão para determinada pessoa, será que tu será salvo? Deixa essa pergunta para nós hoje. Irmãos, e o ladrão, quando ele falou isso, ele sentiu, eu tenho certeza que ele viu alguma coisa diferente. Eu posso dizer que ele viu mais alguém ali dentro. E só estava eu e ele, em carne. Eu com certeza o Espírito Santo de Deus estava ali. Ele ficou muito nervoso, mas muito nervoso. Ele ficou tão nervoso que ele parou de fazer as coisas que ele estava pegando e foi embora, correndo. E quando ele foi embora, eu rapidamente fui fechar a porta. Quando eu fui fechar a porta e olho para cima do balcão, o ladrão esqueceu o dinheiro. Por que eu estou contando isso para a amada igreja? E saiu um pouquinho daqui da mensagem. Porque, graças a Deus, tem uma coisa que eu faço e nunca vou deixar de fazer, é entregar meu dízimo e ofertar na casa do Senhor. Sempre fiz, a partir do momento que a primeira vez que eu dei minha oferta, tomei conhecimento do que significava dízimo e oferta, nunca mais eu deixei de ofertar na casa do Senhor. E dou com amor. Eu sempre torço para chegar o dia de entregar o meu dízimo e a minha oferta, para entrego com amor, entrego com alegria. E eu tenho certeza que o que Deus fez lá na loja do ladrão, esqueceu o dinheiro em cima do balcão, a palavra do Senhor diz o quê? Para repreender o devorador, né? Ele foi repreendido naquele dia. Amém? Irmãos, eu vou dar uma sugestão para vocês. Creio eu que todos são dizimistas ofertantes. Mas se tu ainda não for, basta ter essa prática. Eu tenho certeza que tu não há de se arrepender. As coisas irão prosperar na sua vida, como prospera na minha também. Amém? Não espere por um milagre para você buscar mais a Deus. Busque a Deus que o milagre vai chegar. Não venha para a igreja só com a preocupação de receber um milagre, de receber uma cura. Venha buscar Jesus. Basta que façamos como está escrito.
Jesus mandou: tira a pedra. Jesus quer trabalhar não, Jesus é nosso empregado. Jesus quer agir na nossa vida, mas precisa que eu e você façam a nossa parte. Não tem como. Todos nós sabemos que Jesus não depende, mas Jesus precisa de nós. Através de nós, cristãos, Jesus vai curar enfermo. Jesus abre porta de emprego através do irmão que foi orar a determinada pessoa que estava precisando de emprego, e o Espírito Santo toca. O Espírito Santo trabalha através daquele irmão. Mas para isso precisa eu e você fazer a nossa parte. Amém? Irmão, até por incrível que pareça, até aqui o Senhor me deu. Daqui para frente, que for, já não vai ser de mim, não vai ser de Deus, vai ser de mim. Então eu vou parar por aqui. Em nome de Jesus, eu creio que o que Deus mandou fazer foi isso, que Deus mandou falar foi isso, e foi o que eu fiz, que eu procuro ser obediente ao Senhor. Já fui desobediente, sim, mas graças a Deus hoje eu procuro ser obediente ao Senhor e ouvir o que Ele quer que eu faça. E neste momento eu estarei entoando um louvor ao Senhor, juntamente com vocês, que eu creio que vocês conhecem. E se durante esse louvor alguns de vocês não aceitaram Jesus, ou estão afastados dos caminhos do Senhor por algum motivo, tire a pedra, irmãos. Tire a pedra, que essa é a hora. Não deixa para amanhã, porque você não sabe, quando você sair naquela porta ali, o que pode acontecer com você. É a única maneira que tem. Vocês têm duas alternativas. Ou aceita Jesus, faça a vontade dele e esteja salvo. A outra, todos já sabem, né? Então desse louvor, que a igreja me ajude. Não precise ficar em pé. Não precisa fazer nada para me agradar, e sim para agradar o Senhor. Firme seu pensamento em Deus. Se necessário for, feche os seus olhos, que Deus vai falar no seu coração. Amém? E se sentir vontade, venha à frente para aceitar Jesus e se reconciliar, e um dos pastores vai estar orando por vocês. Amém?